Pode ir? Pode começar? Boa tarde a todos. Muito prazer, meu nome é João Almeida, do Partido Republicano Conservador. Irei presidir a sessão que teremos hoje. Antes de começarmos, prezo por cumprimentar todos aqui presentes. A coordenação do Ensino Fundamental 2 do Colégio Ângulo Leonardo da Vinci, os senhores professores e professoras que auxiliaram na composição dessa experiência para torná-la possível, e todos os outros que vêm contribuindo com essa equipe. Os responsáveis pela imprensa, comunicação e toda a parte tecnológica que nos acompanham nessa atividade. Os partidos, seus deputados e seus respectivos presidentes. O PRC e o senhor Rafael dos Reis, o PVB e a senhora Gabriela Sato, o FP e a senhora Luísa Baggio, o PDB e a senhora Bárbara Coelho, o PRP e a senhora Sofia Baladares, Pietra Michele e Camille da Silva, o PSD e a senhora Ana Rise, o PDSA e o senhor Rafael Emerenciano. E, por fim, os telespectadores, senhores pais e responsáveis, alunos de outras séries, e você, que está nos acompanhando nesse trabalho magnífico dos alunos do nono ano. Gostaria de iniciar falando um pouco sobre o tema que será tratado e discutido por nossos deputados. Hoje, na educação brasileira, há uma radical diferença entre a quantidade e o nível de conhecimento e estudo proporcionado para jovens brancos ou com maiores condições financeiras e para negros, pardos, indígenas e jovens com menores condições. Esses acontecimentos se dão principalmente pelas raízes históricas do nosso país, onde havia extrema divisão entre classes baixas e classe alta, além do racismo e do menosprezo por diferentes etnias. Algo que, com o tempo, teve uma evolução dentro da nossa sociedade. Isso vem se recuperando, mas ainda deixa muitas marcas. Além disso, existia no período colonial e suas decorrências a concentração do foco para a urbanização em certas regiões do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, o que deixou aberto a possibilidade de outras regiões, mais ao norte e interior do país, serem parcialmente deixadas de lado na questão de desenvolvimento socioeconômico, o que afeta diretamente o desenvolvimento da educação. O governo federal, em seu dever, necessita intervir buscando a melhor e mais justo para a população, possibilitando que todos tenham qualidade de vida, logo. Busca modos para agir diante disso, buscando afirmar a ideia de que todo cidadão tem o mesmo direito, dever e possibilidade de chegar onde precisa, acabando com as desigualdades que inundam nosso país. As cotas raciais fazem parte de uma política de reparação histórica, criadas na Índia, na década de 1950, para favorecer as pessoas num sistema de castas que se deixavam mais para baixo, em uma situação de maior justiça e maior igualdade. No EUA, maior potência econômica mundial atualmente, o sistema de cotas está presente nas universidades há mais de 50 anos. Já no nosso país, foi inserida pela primeira vez na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sendo muito discutida de modo polêmico até hoje. Agora, a senhora Vitória Mota Reis, do PVB, trouxe para debate e votação um projeto de lei que propõe trazer para as universidades federais brasileiras essa política de cotas. Por favor, vamos receber com aplausos. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Eu sou a Vitória Reis, do Partido Verde Brasileiro, e eu vim apresentar o projeto de lei número 001, da deputada Gabriela Sato. O projeto dispõe sobre o ingresso das vagas oferecidas nas universidades federais, as instituições federais de ensino técnico de nível médio e das outras providências. O Congresso Nacional declara, artigo 1º, essa lei decreta que as instituições federais de educação superior, vinculadas ao Ministério da Educação, disponibilizarão em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Parágrafo 1º. Na hipótese de a quantidade de vagas reservadas seja fracionada, será arredondada para o próximo número inteiro em caso de fração igual ou maior a 0,5 décimos. Será diminuída para o número inteiro anterior em caso de fração menor que 5 décimos. Parágrafo 2º. A reserva de vaga constatará expressamente dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público. Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o artigo, 50% deverão ser reservadas aos estudantes pertencentes a famílias com renda bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. Artigo 2º. Para os efeitos desse decreto, considera-se
pretos, pardos, indígenas e pessoas portadoras de deficiência, pessoas quais se autodeclaram pretas, pardas e indígenas, e aqueles portadores de deficiência, deverão comprovar a sua veracidade a partir de um laudo fornecido por um médico licenciado. Todas e quaisquer pessoas que se autodeclaram pretas, pardas e indígenas estarão sujeitas a passar por uma banca avaliadora, disponibilizada pela instituição federal a ser concursada, avaliando e comprovando características físicas das pessoas que se autodeclaram como pretas, pardas e indígenas. Artigo 3º. Em cada instituição de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º dessa lei serão preenchidas por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiências, de maneira proporcional ao total de vagas, no mínimo igual à respectiva proporção de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiências integrantes da população da unidade da federação onde está localizada a instituição. Parágrafo 1º. A proporção de pretos, pardos, indígenas e pessoas portadoras de deficiência será determinada pelo último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Parágrafo 2º. Caso ocorra a constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, estará sujeito à anulação da sua admissão. Parágrafo único. No caso ocorra o não preenchimento das vagas partindo dos critérios estabelecidos nesse artigo, as vagas remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes que tenham estudado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Artigo 4º. As instituições federais de ensino superior destinarão em cada prova seletiva para ingresso em cada curso, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput desse artigo, aquelas remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Artigo 5º. O Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Política de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República serão responsáveis pelo acompanhamento e avaliação do programa que se trata a lei. Artigo 6º. No prazo de 10 anos a contar da data da publicação dessa lei, será promovida a revisão do programa para acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos, indígenas e de pessoas com deficiências, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Artigo 7º. As instituições de que se trata o artigo 1º dessa lei deverão implementar no mínimo 25% da reserva de vagas previstas nessa lei por ano, e terão o prazo máximo de 4 anos a partir da data da sua publicação para o cumprimento integral do disposto dessa lei. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Osasco, 20 de outubro de 2021. Agora eu chamarei a deputada Gabi Sato para justificar a lei. Boa tarde, senhores e senhoras deputados. Eu sou a Gabriela Mayumi Sato e eu sou a presidente do Partido Verde Brasileiro e também fui responsável pela criação do projeto de lei. Eu estou aqui para justificar por que esse projeto é aplicável e necessário na nossa atual sociedade. Essa proposta tem por objetivo diminuir a palpável desigualdade sócio-histórica entre pessoas pretas, pardas, indígenas e portadoras de deficiência em relação ao restante da população. A atual Constituição Federal pressupõe o princípio da isonomia, a qual prega a igualdade a todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ela se ramifica na igualdade formal, a qual prega a mesma coisa, e na igualdade material. A igualdade material procura equalizar indivíduos que partem de essências desiguais, sendo dever do Estado e da sociedade a adoção de medidas que promovam o respeito às diferenças. O sistema de cotas, também conhecido como uma ação afirmativa, segue a mesma lógica. As cotas raciais consistem em reserva de vagas disponibilizadas por instituições federais públicas para certos grupos étnicos vulneráveis. Assim como menciona a lei, grupos como pretos, pardos e indígenas, as cotas raciais são um tipo de ação afirmativa, pois objetivam reverter injustiças históricas, econômicas e sociais geradas pelo racismo estrutural e pela exclusão social. De maneira simplificada e sistematizada, as cotas, após definidas vagas por edital, serão dimensionadas a partir da proporção de pessoas pretas, pardas e indígenas presentes na população da federação em que se localiza a instituição. Os candidatos negros e pardos e indígenas devem autodeclarar tal condição.
Para evitar fraudes, todos os candidatos devem passar por uma bancada avaliadora, a qual irá mensurar a veracidade da declaração. Os candidatos que concorrem pelo sistema de cotas terão seus nomes exibidos em listas separadas da ampla concorrência. Para evitar qualquer tipo de injustiça, os cotistas e não cotistas serão convocados em listas separadas e simultâneas, partindo do critério da alternância e da proporcionalidade, em que, se for definido que 20% das vagas a cada 4 candidatos da lista geral, obrigatoriamente um deverá ser convocado. Muitos ainda acreditam que o sistema de cotas raciais não possui um resultado significativo. Porém, em um longo período, as estatísticas são inegáveis. Há 17 anos, o sistema teve seu primeiro modelo, onde foi aplicado de maneira independente pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É possível perceber que houve um crescimento muito grande com a política afirmativa. Para constatar, a UERJ, antes de aplicar o sistema, tinha apenas 2% de pretos na universidade. Esse percentual cresceu para 12% em 2019. Essa ação não chega a representar a mudança necessária na sociedade brasileira. No último censo do IBGE, de 2010, a parcela da população negra, parda e indígena representava 52%. No ano de 2011, antes de ser aplicado a lei 12.711, o número de negros em universidades era de 11%, quase um quinto da quantidade de negros da população brasileira, dado que em 2016 aumentou para 30%. O STF já declarou a constitucionalidade do sistema de cotas. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o sistema não possui nenhum tipo de desproporcionalidade, o que é irracional, mas procura reparar distorções histórico-sociais causadas pelo racismo estrutural presente na sociedade brasileira. Devemos ter a igualdade como reconhecimento. Nessa visão, é necessário não apenas colocar as pessoas em um pé de igualdade, mas também reconhecer a natureza cultural e simbólica das injustiças a serem combatidas e buscar superar os modelos sociais de representação que marginalizam certos grupos em razão de suas origens, identidades, religião ou aparência física. As ações afirmativas tratam de uma medida temporária. A questão é: até quando essa medida será necessária para que seja naturalizado que negros, brancos, pretos, pardos e indígenas e portadores de deficiência possam ter as mesmas oportunidades para ingressar no ensino superior público? É isso. Alguém tem alguma dúvida em relação ao projeto ou sobre a justificativa? Não? Então, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Gostaria agora de iniciar o momento das DPOs, que são os depoimentos de posição oficiais de cada partido. Primeiramente, eu gostaria de começar com o depoimento do presidente do Partido Desenvolvimentista Social e Ambiental, Rafael Merenciano. Boa tarde, senhores deputados e deputadas. Nós, do Partido PDS-EA, defendemos que as cotas raciais são falhas e hipócritas a seu propósito, e suas ideias são muito rasas e têm efeitos reversos à sua ideia, existindo soluções bem melhores para haver igualdade racial. Um dos principais erros das cotas é reeditar uma antiga ideia escravocrata que já foi refutada há muito tempo e vem tentando ser combatida por todas as autoridades governamentais e não governamentais, sugerindo que existam diferenças entre pessoas com cores de pele diferentes, gerando mais discriminação, e dessa forma o racismo nunca se acabará, e sim se disfarçará entre as pessoas, assim destruindo as relações e aumentando as inimizades entre as pessoas. Outro fato é que as cotas escondem e disfarçam falhas no sistema público de educação, além de remover a meritocracia e gerar cada vez mais discriminação em todos os níveis de ensino. E com as cotas, outras gerações podem impregnar o racismo discreto, pelo simples fato de não haver conscientização dos pequenos atos. Além disso, pode gerar relaxamento por parte dos alunos de escolas particulares.
A alternativa é aumentar convênios com universidades periféricas de alunos que tendem a não prestar grandes concursos, não classificando candidatos por raça, dando chance das escolas seguirem seus critérios e resolver o problema da desistência do curso, dando aulas de reforço e ajuda financeira, promovendo mais atividades práticas para comprovar a real importância de sua profissão ou área. Isso reduz principalmente o ressentimento racial e tornando mais real que estar nas elites acadêmicas não é um privilégio, e sim algo que todos terão a chance de sair de um mesmo ponto de partida. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Gostaria agora de receber a deputada Alice Barini, do PSD. Boa tarde a todos. O Partido Social Democrata visa a melhora da condição de vida dos brasileiros, defendendo principalmente a causa feminista, antirracista e o fim de todos e quaisquer preconceitos. Por isso, nós, do PSD, apoiamos o projeto de lei que se trata do sistema de cotas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e possuem baixa renda, incluindo PPIs, pretos, pardos e indígenas, de maneira proporcional ao total de vagas e à porcentagem da unidade da federação onde localiza-se a instituição. É essencial a diminuição da enorme disparidade entre os dois grupos e os privilégios da classe alta e branca, que tem acesso à educação de maior qualidade, mais oportunidades de emprego e, consequentemente, estão cada vez mais ricos. As cotas têm o objetivo de reverter essas injustiças históricas, o racismo estrutural, que aprisiona pessoas negras em seu lugar de nascimento, o que vem da herança da escravidão em nosso país. 94% das empregadas são negras. E, dos 10 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 24 anos de idade que deixaram de frequentar a escola em 2018 sem ter completado a educação básica, 71,8% são pretos ou pardos. Sem excluir o alto índice de baixa renda brasileira, que atinge 27 milhões de pessoas. Desde o início, as cotas são temporárias, duram até que as pessoas que não têm essas oportunidades ocupem espaços no ensino superior e tenham a chance de ver seus filhos em posição de igualdade, não precisando desse apoio que obtiveram. Junto a essa medida, apoiamos o investimento na educação básica para que todos tenham acesso a uma ótima instituição educacional, futuramente sem a necessidade das cotas. Dados mostram que depois da aplicação delas, a taxa de pretos da UERJ cresceu em 10%, o que ainda é pouco, considerando que a população negra e parda representa 52% dos brasileiros. É necessário reconhecer a desigualdade histórica a ser combatida e superar esses modelos sociais tão enraizados no Brasil, os quais excluem certos grupos em razão de suas origens. Obrigada. Muito obrigado. Gostaria agora de receber a deputada Pietra Micheli para discursar pelo Partido Republicano Progressista. Boa tarde a todos que compareceram, via online ou presencial. Sou a Pietra, presidente e representante do Partido Republicano Progressista, o qual defende expressamente a implantação das cotas em instituições públicas ou privadas, destinadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, portadoras de deficiência, com ensino público e ou privado e renda per capita menor ou igual a R$ 1.500 por mês. Somos um partido esquerdista, defensor da igualdade socioeconômica entre o povo brasileiro. Buscamos uma sociedade mais igualitária e acreditamos que, para atingir tal medida, precisamos reparar um erro histórico que, infelizmente, está imposto na base da nossa república, o racismo estrutural. Essa estrutura, naturalmente racista, vem das colonizações por parte europeia, que geram a escravidão africana e genocídio contra o povo indígena.
sendo que esse preconceito vem sendo reforçado a cada dia, à medida que pessoas pretas têm menos oportunidades e condições em comparação a de outras etnias. Para tentar reparar esse peso histórico, acreditamos nas cotas raciais, para que tais indivíduos tenham a chance de ingressar em uma educação melhor e, assim, no futuro, a desigualdade racial seja muito menor. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a educação deve ser universal, garantir a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças e jovens, levar em consideração a cultura, as necessidades e as possibilidades da comunidade. De acordo com tal cláusula dos direitos humanos, divergências devem ser levadas em consideração para o direito de acesso à educação por todo brasileiro, independente de suas origens. A presidência do Partido Republicano Progressista agradece pela atenção. Muito obrigado. Agora gostaria de receber a deputada Bárbara Akiemi Coelho para discursar o depoimento de posição oficial do Partido Democrata Brasileiro, PDB. Boa tarde. Nós do PDB nos declaramos contra as cotas raciais por acreditar que a curto prazo elas podem trazer prejuízos maiores do que podemos reparar no futuro. E nós acreditamos também que há outros meios de chegar no mesmo resultado, que no caso seria a inclusão de minorias pardas, negras, indígenas e pessoas com deficiência, de forma onde todos possam ser beneficiados. Compreendemos também que os problemas que as cotas podem trazer a longo prazo acabam gerando profissionais não tão qualificados para ingressarem no mercado de trabalho. Já que as cotas acabam visando a representatividade e não a qualidade. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, mas o projeto de lei proposto pelo partido PVB vai contra a Constituição, como ao princípio democrático de isonomia, ou seja, a proposta de costas do projeto de lei vai contra a igualdade garantida por lei. Em um ponto de vista mais social, as cotas podem trazer algo próximo a uma segregação racial, onde pessoas negras, pardas, indígenas e portadores de deficiência são separadas como um grupo, como uma, abre aspas, exceção. A proposta do nosso partido é investir na educação brasileira, onde o verdadeiro problema está. Investindo em mais pesquisas, já que essa recebe apenas 0,4% de todo o dinheiro investido na educação. Incentivar os alunos a continuarem nos estudos, aumentar os salários dos professores, tecnologia, entre outras coisas. Porém, nós entendemos que retirar as cotas de imediato não vai resolver o problema. Então, manteremos as cotas por um período de 10 anos até que o ensino público e privado estejam semelhantes. Desculpa. Usaremos a privatização de empresas como a Petrobras e o Correios, além de melhorar a eficiência das estatais como principal fonte de dinheiro para investimento das propostas. O Partido Democrata Brasileiro acredita que as cotas não solucionarão os problemas de milhares de brasileiros de baixa renda, e batalhamos para resolver o problema com soluções que ajudem o maior número de pessoas e não o nicho da sociedade. Obrigada. Muito obrigado. Gostaria agora de receber a deputada Luísa Baggio, da Força Popular, para ler o DPO do seu partido. Olá a todos, sou Luísa Baggio, presidente do Partido Força Popular, iniciaria o DPO. Em aproximadamente 1550, após 50 anos da colonização portuguesa, começou-se o processo de escravidão no Brasil. E somente em 13 de março de 1888
foi abolida a lei pela Áurea, liberando 7.000 escravos que ainda se encontravam em cativeiro. A abolição foi motivada também por movimentos revolucionários, mas em sua maior parte, os interesses da elite. Após a abolição, o maior obstáculo dos ex-escravizados não era sua libertação, mas sim enfrentar consequências da substituição pela mão de obra europeia, falta de medidas de oportunidade que deveriam ser dadas pelo Estado, e o surgimento do racismo estrutural, juntamente com a ampla desigualdade, abrangendo também indígenas e a política indigenista do século XIX. Nós, do Força Popular, acreditamos que a partir do retratado as cotas se fazem relevantes a pessoas negras, pardas e indígenas, como de modo de indulgência e de inclusão. Na Constituição de 1988, estabelece que existe igualdade entre todos os brasileiros. Entretanto, não se considera aspectos raciais, étnicos, econômicos e entre outros, somente sua filosofia. Para que consigamos continuar buscando o alcance da verdadeira igualdade, é preciso que essa lei seja aprovada. De acordo com o nosso Estatuto Oficial, o princípio da igualdade socioeconômica de todos é a nossa prioridade. Assim, consideramos essencial a reparação das consequências atuais dos fatos históricos citados no trecho anterior. Depois da exposição histórica, é possível compreender que a posição de desigualdade social em que as populações negras, pardas e indígenas se ocupam é inegável. Vale lembrar que vários governos já reconheceram a necessidade de reparar tais desigualdades, como alguns dos principais exemplos sendo Estados Unidos da América, Colômbia, Austrália e Índia. Na Colômbia, pela educação ser precária, principalmente pela população negra indígena, as cotas se tornaram fundamentais não somente por uma questão de reparação histórica, mas também de auxiliar esses grupos étnicos. Na Índia, por exemplo, a situação é mais distinta, onde o sistema de cotas se aplica às castas, onde se considera-se fatores religiosos e hereditários que formam classes específicas. Nos dias de hoje, existe em específico duas leis relacionadas diretamente a cotas raciais. Ambas são muito discutidas pela sociedade. A Lei de Cotas de 2012, Lei número 12.711, e a Lei de 2014, Lei número 12.990. A Lei de 2012 fala especificamente sobre cotas raciais e como são aplicadas nas universidades federais, e instituições federais de ensino técnico de nível médio e de outras províncias. A Lei de 2014 garante 20% das vagas de concursos públicos para os negros. Atualmente, existe uma PL, Projeto de Lei, número 4041, de 2021. Criada por Benedita da Silva, a PL prevê que os partidos políticos reservam cotas mínimas para candidaturas de afro-brasileiros nas eleições para o Poder Legislativo, incluindo pleitos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Existe ainda no Brasil uma subrepresentatividade de pessoas negras em poderes eleitos, o que não condiz com a realidade brasileira, em que mais de 50% da população negra se declara negra. Destaca a deputada autora da proposta. Pelo projeto, em análise na Câmara dos Deputados, o número de candidaturas de autodeclarados negros será igual ou equivalente à proporção de pretos e pardos na população da unidade da federação. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, além disso, o texto assegura recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, do Fundo Partidário e do tempo de propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV, para as candidaturas de mulheres negras, que inclui pretas e pardas. Dos 513 deputados federais eleitos em 2018, 104 se reconhecem como pardos, 20,27%, e 21 se declaram pretos, 4,09%, totalizando 24,36% de deputados negros. Com esse projeto, esperamos que os efeitos do racismo estrutural sejam superados continuamente e que haja comoção entre a população, e que proporcionalmente ética racial geral do Brasil, que se exprima nas instituições acadêmicas, profissionais e políticas. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria agora de receber o deputado Rafael dos Reis para discursar o depoimento de posição oficial do Partido Republicano Conservador.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós do PRC, Partido Republicano Conservador, somos contra o projeto de lei sobre as cotas. Nós pensamos que o que foi perdido no passado, nós temos que recuperar hoje. Temos que juntos tentar compreender quais são as melhores soluções para chegarmos até um sucesso no futuro também. Mas se o objetivo é chegarmos no futuro próspero, sabendo que temos que mudar apenas o nosso presente, para que então nós vamos nos prender a máscaras do passado? Nós defendemos que nós temos que avaliar a possibilidade do indivíduo de chegar até onde ela quer chegar, e não jogar tudo para debaixo dos panos, deixando muitos que realmente são necessitados apenas jogados por aí. O caminho que nós estamos trilhando não está errado. Não está errado. A educação é essencial para o desenvolvimento do Brasil, mas não por meio de vantagens dadas após o fim da vida estudantil básica. Afinal, como o próprio nome diz, os anos escolares dos jovens brasileiros são a base de sua educação. Educação essa que se dá por etapas de construção. Então, o conhecimento infantil, os jovens que não tiveram acesso adequado ao fundamental da educação, não poderão desenvolver nada além apenas do medíocre. Em dados, nós podemos falar que hoje no Brasil, falando de instituições afetadas pela política proposta, temos 60 universidades federais distribuídas pelo território nacional, sendo cerca delas 40% apenas do Sul e do Sudeste. Sendo que no Sul e no Sudeste tem aproximadamente 35% da população negra e parda do Brasil. E tudo é concentrado nas megalópolis brasileiras, em municípios com maiores PIBs do país. Mostrando assim que a lei não foca onde ela deveria focar, que no caso é Norte e Nordeste, onde realmente tem pessoas passando por coisas piores. E também lá tem 75% da população negra e parda. Assim nós podemos concluir que a lei proposta e as já existentes não estão focando muito no que deveriam fazer. Acaba que elas não ajudam muito o que deveria acontecer, de verdade. Então, o correto, segundo para nós, é reforçar a educação da base, investindo no melhor ensino e melhor localizando os espaços escolares, que seria de alto nível, para que se amplie o conhecimento que, hoje, dos considerados desprivilegiados, no futuro teriam não seriam privilegiados, e sim seriam iguais a todos os outros. E é isso. Muito obrigado. Agora gostaria de propor um recesso de cerca de 20 minutos para que possam se formar alianças, discutir votos e para a reflexão dos deputados sobre isso. Obrigado.
Por favor, estamos reiniciando a sessão. Por favor, chamo os presidentes de cada partido para comparecerem ao púlpito e declararem a orientação de voto de cada bancada. Por favor, venham. Oi, você pode repetir, por favor? Está na hora dos partidos declararem a orientação de voto. Ok. Cada presidente falará o que indica seus deputados votarem. Após isso, os deputados que quiserem falar individualmente e estão inscritos darão seus depoimentos e logo após ocorrerá a votação. Primeiramente, quero chamar o deputado senhor Rafael Lima para dar a sua indicação. Nós, do Partido Desenvolvimentista Econômico, Social e Ambiental, votamos contra o projeto de lei. Chamo agora a senhora Ana Rise para declarar a orientação de voto do PSD. Boa tarde. Eu do partido PSD, declaramos sim à bancada. Chamo agora a deputada Sofia Marina Baladares para orientar o voto da bancada do PRP. Nós, da bancada do PRP, declaramos a orientação de voto como sim. Chamo agora a deputada Bárbara Akemi Coelho para declarar a orientação de voto da bancada do PDB. Nós, do PDB, declaramos não ao projeto de lei. Peço agora a deputada Luísa Baggio, da Força Popular, que declare a orientação de voto do seu partido. Nós, do Partido Força Popular, declaramos como sim o nosso voto. Gostaria agora de chamar a deputada Gabriela Sato para orientar o seu partido na votação. Nós, do PVB, Partido Verde Brasileiro, declaramos a orientação como sim. Peço agora para o senhor Rafael dos Reis vir orientar a bancada do PRC em relação ao voto. Nós, do Partido Republicano Conservador, indicamos o voto contra o projeto de lei. Muito obrigado a todos os presidentes. Podem se sentar. Agora, os deputados inscritos para sustentar seu depoimento individual serão chamados ao púlpito para declarar. Primeiramente, gostaria de chamar a deputada Gabi Mayumi, que propôs o projeto de lei. Boa tarde, e eu vim aqui, eu gostaria de refutar um argumento que se posiciona contra o projeto de lei sobre o sistema de cotas. Esse argumento define que não devemos pegar heranças do nosso passado e aplicar elas no presente. Porém, esse argumento se diz um pouco contrário, porque heranças, eles esclarecem que são coisas que vieram do passado e se carregam até o nosso presente. Então, declarar que não podemos pegar coisas do nosso passado e aplicar
no momento atual é muito inválido. Se o racismo ele ocorre nos dias de hoje, como a gente pode... Como não usar o presente para combater o racismo estrutural? Muitos historiadores dizem que, tão cruel quanto a escravidão, foi o período após a abolição, em que o Estado não permitiu que... que as pessoas negras já marginalizadas voltassem, tivessem uma cidadania, direitos. Isso causou uma maior marginalização que já ocorria. Afirmar que o racismo não existe, que ele não é uma herança, que gerações não carregam esse peso, é muito contrário. Eu só gostaria de falar isso. Obrigada. Gostaria agora de chamar a deputada Pietra Michele, do PRP, para dar seu depoimento. Boa tarde. Gostaria de comentar sobre alguns argumentos que se opõem ao projeto de lei. Um deles é que a escravidão deve ser deixada no passado. Nós discordamos disso. Foram mais de 100 anos que nos deixaram de herança uma sociedade deliberadamente preconceituosa. Negar a existência do racismo é incoerente. Quando nos deparamos com exemplos e dados todos os dias, como em cargos de poder, onde quase não se tem pessoas pretas e pardas, na falta de representatividade na televisão, ou na frequente exclusão de tais indivíduos em ambientes julgados de classe média alta. Pessoas pretas têm mais do que o dobro de chance de serem assassinadas. Já em atos políticos, 79% dos mortos são pretos. O passado não pode ser esquecido. A escravidão não pode ser negligenciada. Ela precisa ser estudada e conhecida, pois nosso presente é consequência desta. Quando reconhecemos erros do passado, podemos promover mudanças para que haja um futuro mais justo e igualitário. Muito obrigada. Gostaria agora de chamar ao púlpito a deputada Beatriz Almeida Dílios para falar, representando o Partido Social Democrata. Boa tarde, eu gostaria também de refutar alguns argumentos que foram utilizados contra o projeto de lei. As cotas, foi falado que era um sistema racista, que baseado no sistema de cores. Porém, a nossa sociedade é historicamente racista e escravocrata. Ou seja, já é baseado no sistema de cores. E há anos, a população negra vem sendo prejudicada e marginalizada, sem a atenção necessária. Pessoas negras e pardas e indígenas têm um ensino prejudicado e precisam, sim, do benefício, que seria as cotas, para equipararem-se aos brancos. Como não ver a cor, se 51% dos brasileiros autodeclaram-se negros, pardos ou indígenas, mas ocupam pouquíssimos lugares de poder? Menos de 5% dos trabalhadores negros ocupam posições de liderança. Também gostaria de refutar a presidente Bárbara Coelho, que citou que as pessoas que entraram na faculdade usando cotas se tornaram profissionais menos qualificados, o que não faz sentido, pois as cotas apenas ajudam a pessoa a entrar na faculdade. O ensino é igual a todos, não importa se você entrou com cotas ou não, o ensino lá vai formar profissionais qualificados igualmente, em todas as situações. E também concordo com a refutação da presidente Gabriela Mayumi e também da presidente Pietra Michele. Obrigada. Gente, esqueci de falar que eu tenho mais uma coisa aqui para falar. Gostaria de encerrar meu discurso questionando os partidos contra o projeto de lei. Se as cotas são falhas ou muito fracas, vocês têm alguma ideia de como poderíamos diminuir as óbvias disparidades sociais?
pois vocês continuam citando que não funcionam e que só ampliam a desigualdade racial. E também para os grandes partidos, que têm vários deputados, gostaria de pedir para os deputados refletirem e ver se eles realmente concordam com tudo que o seu partido está propondo. E se não, vote por conta própria. Obrigada. Gostaria agora de chamar o deputado Henrico Garbim para sustentar seu depoimento. Boa tarde. A deputada senhora Pietra Michele falou. Primeiro ela falou sobre a escravidão dos negros aqui no Brasil. Bom, parece que é algo único, né? Que só aconteceu aqui, algo sui generis, mas não é. Porque os africanos e os árabes, durante o século VIII, escravizaram os europeus durante muito tempo. Mas nada se fala disso, mas tudo bem. Além disso, o movimento abolicionista foi organizado pelos ingleses. Era uma etnia branca e cristã. Eles ajudaram a liderar os movimentos abolicionistas no Ocidente, para acabar com a escravidão. Inclusive, a escravidão, a Lei Áurea, né, no Brasil, que aboliu a escravidão, só foi capaz por causa dos ingleses. Até hoje, apenas alguns países africanos, como o Sudão, ainda tem a escravidão oficial, entre aspas, em que próprios africanos escravizam outros africanos. Não é algo sui generis dos brancos escravizarem os negros. No Brasil, especificamente, eu acho que deveria ter um avanço na educação para garantir oportunidades iguais para todas as pessoas, independentemente de suas etnias ou cores. Então, porque eu acho que as cotas, elas tiram o princípio da meritocracia, e eu acho que uma sociedade não meritocrática não funciona. Obrigado. Sim? Claro. Eu queria perguntar para o deputado Henrico quais os impactos que os brancos europeus sofrem até hoje, que você citou que no século VIII eles foram escravizados. Então, mas aí a senhora falou que sobre as cotas, né? Por que eles não... sobre os impactos, por que eles não precisam de cotas? Mas eu não estou defendendo as cotas, eu não acho que tem. É natural os povos se escravizarem. Tudo bem que ainda tem que ter uma melhora para os negros aqui no Brasil, só que não pelas cotas, eu acredito. Tem que ter pela melhora do ensino público de educação, para todos terem as mesmas oportunidades, entendeu? Mas é que você citou como um exemplo do porquê não utilizar cotas, a escravidão para os europeus, porque você disse que eles também foram escravizados, então, tecnicamente, eles também sofreriam e necessitariam das cotas. Não foi o que você disse? Não, eu só falei que eles foram escravizados, só que eu não defendo as cotas, nem para eles, nem para os negros aqui no Brasil. Eu não defendo as cotas em nenhum caso. Então, você mencionou a escravidão desses europeus como refutação ao argumento que comprovava que sim, a escravidão foi presente na nossa sociedade e ela é uma herança. Então, você quis dizer que com a escravidão dessas pessoas europeias brancas, elas sofreram algum tipo de herança, algum tipo de disparidade comparado com pessoas negras que são afetadas até os dias de hoje, que o sistema de cotas procura reverter essas injustiças históricas. A escravidão de pessoas brancas, ela não é
uma herança que leva até os dias de hoje. Pessoas brancas não sofrem uma quantidade mínima comparado com o preconceito que pessoas negras sofrem. Afirmar que a escravidão dessas pessoas, há muitos séculos atrás, causou disparidade é uma afirmação errônea. É só isso. E pode sim também ter causado disparidades, mas que há muito tempo já foram combatidas, que agora não existe mais essas disparidades, que são sim posicionadas contra pessoas negras. Então, sobre a meritocracia, a minha dúvida é: o senhor não acredita que merece mérito, sim, aquelas pessoas pretas que não têm condição de estudar e mesmo assim vão para a escola de manhã, trabalham à tarde, à noite, tem que pensar acordam sem saber o que vão almoçar, vão trabalhar, muitas vezes tem que largar os estudos por isso. E esse mérito não é validado? Bem, baseado no que eu falei que a meritocracia tinha que ser baseada nas oportunidades iguais. Ou seja, só quando tiver um sistema de educação público igualitário para todas as pessoas, aí sim é uma meritocracia bem instituída. Não na atual situação. Então, pelo que você disse, você não acredita na meritocracia agora, porque a educação não é algo igualitário para todos, certo? Só que como que a gente vai poder ajudar as pessoas que sofrem agora? As cotas não é algo permanente, é algo temporário, para poder, no futuro, os filhos das pessoas que usaram cotas não precisarem usar cotas, pois a educação vai ser diferente, eles vão ter as mesmas condições que as pessoas brancas de classe média têm. E bom, reforçando o que a delegada Beatriz disse, uma vez que as cotas são comprovadamente o método para alcançar essa igualdade, você continua com o seu posicionamento que a gente não pode usar cotas por causa da falta de qualidade? Desculpa, mas isso não faz sentido. Bem, mas aí é culpa da incompetência dos governos do Brasil, porque a melhora da educação é fundamental para a meritocracia. Aí, se os governos não fazem, é um caso à parte. No projeto de lei, por exemplo, não são considerados as incompetências ou competências de cada governo. Então, como você disse, esse processo, esse princípio da meritocracia não pode ser aplicado porque pessoas não recebem bases iguais. Você afirmou que o governo brasileiro atual não dá bases iguais a todos. Então, mesmo assim, você sabendo que as pessoas, para chegar, por exemplo, uma pessoa recebe 1 e a outra recebe 2, as duas querem chegar no 3. Você concorda que essas pessoas não têm uma origem igual, esses princípios iguais. Então, você acha que, mesmo assim, mesmo sabendo que o governo brasileiro atual, que heranças do passado não permitem que pessoas sejam a mesma base, que o sistema de cotas ele promove uma superioridade dessas pessoas, ou que ele quer apenas equalizar? Você acredita que ele promove essa superioridade? Por favor, o último depoimento para que haja respeito do tempo. Nessas bases em que o governo é incompetente e não respeita, aí seria cabível uma medida de cotas temporárias. Mas, assim, eu estou indo baseado em um governo competente, como deveria ser. Embora eu saiba que não é. Obrigado. Vamos seguir o depoimento individual de cada um.
Agora, chama a deputada Camille Venera da Silva para defender sua opinião. Pode ir? Eu gostaria de concordar com a senhorita Beatriz Gílios, reforçando o ponto crucial, que é a sociedade racista em que vivemos, mais conhecido como racismo estrutural, levando em consideração que 54% da população se autodeclara negra ou parda no IBGE, e é evidente a ausência delas em lugares como o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, ou qualquer outro local essencial na nação. Além disso, eu gostaria de refutar também o que o senhor Rafael falou, sobre a evasão dos alunos cotistas, reforçando também que um dado essencial é que a evasão dos alunos cotistas é muito baixa, uma vez que eles enxergam as cotas como oportunidade e não são capazes de abandoná-las tão facilmente. E sobre o que o Henrico falou, criticando o governo, nós somos um governo, aqui é um parlamento. Gostaria de convidar agora o deputado Alexandre Santos, da Força Popular. Bom dia, eu vim aqui dar só mais uma declaração representando o meu partido, Força Popular, e eu gostaria de dizer que quase todas as instituições humanitárias de hoje reconhecem que a educação é um direito, e nós não podemos deixar que um direito se torne um privilégio, por exemplo, por questões raciais. Nós sabemos o quanto a colonização e a escravidão acabaram afetando várias minorias étnicas ao longo da história, principalmente na história do Brasil. E eu gostaria de comentar um dos comentários que o dos deputados que veio antes de mim falou, que falou sobre a importância que os britânicos tiveram no fim da escravidão no Brasil. Apesar de, sim, tiveram várias influências europeias que contribuíram para o fim da escravidão, eu acho que é importante para a gente protagonizar a história dos povos que mais foram afetados pelos esses fenômenos. Por exemplo, pelas rebeliões contra o escravagismo e, no caso do Brasil, dos vários quilombos que lutaram contra os exércitos coloniais. Obrigado. Gostaria agora de chamar o deputado Gustavo Moreira, do partido PDB. Primeiro, eu queria falar boa tarde para todos os deputados presentes nessa sessão. Bom, eu quero esclarecer alguns pontos já feitos pela minha aliança do partido do PDB e do PRC, começando com a disparidade no ensino básico. Como já foi dito antes, o ensino básico não é muito bom, é bem medíocre. E ele é básico e afeta em toda a formação como cidadão e como profissional. Muitas pessoas nem têm a oportunidade de estudar porque não tem um bom lugar, não tem uma boa escola, ou tem que sair para ajudar a família. E isso vale para toda a população de baixa renda, não só para as minorias. Então, a nossa solução, e o ponto que a gente realmente devia focar, é na melhoria da educação básica. Uma vez que, construindo escolas em comunidades mais necessitadas, treinando os profissionais, oferecendo auxílio às famílias para manter os alunos na escola, nós podemos atingir um resultado de um modo muito mais eficiente. Eu passo a voz agora para a presidente do meu partido, Bárbara Kemi Coelho.
Boa tarde. Antes de começar, eu quero agradecer ao deputado Gustavo Moreira e reforçar um dos argumentos que meu partido acredita fielmente. De acordo com a nossa Constituição Federal, com o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Dessa forma, o meu partido acredita que uma educação de base é essencial para qualquer pessoa que vive em sociedade. Então, ingressar numa universidade sem uma educação básica boa não pode ser tão... como eu posso dizer? Não pode ser tão bom quanto as pessoas imaginam. Do que adianta você oferecer oportunidade para as pessoas ingressarem numa universidade se elas tiveram que estudar poucas horas no ensino fundamental 2, ensino fundamental 1, ou não chegaram a concluir algumas séries e tiveram que repetir? Se alguma pessoa não tem essa devida oportunidade de ter uma base de estudo boa, talvez ela não consiga aguentar um estudante de universidade que estudou a vida inteira em escola particular e durante todos esses anos teve uma boa educação. Outra coisa é que nunca dissemos que as cotas são racistas, e sim que elas acabam separando as pessoas em raças, sendo que isso não existe. Nós somos uma única raça, a raça dos seres humanos. Sendo assim, não tem por que dividir as pessoas, sendo que o que devemos fazer é colocá-las no mesmo patamar, igualar os dois lados, para assim conseguir que todos tenham boas oportunidades no futuro, seja de emprego, seja de estudo, o que quer que seja. Obrigada. Muito obrigado. Gostaria agora de chamar a deputada Yumi Yoshino para subir e sustentar sua fala. Primeiramente, boa tarde a todos. E eu gostaria de começar falando o porquê que a gente é a favor das cotas e do projeto de lei. Sem as cotas para os estudantes de escolas públicas, as cadeiras serão ocupadas sempre por aqueles que possuem mais estabilidade financeira, que sendo assim, sendo quase inexistente a chance daqueles que possuem baixas rendas, causando maior desigualdade. Mas, com elas, será possível reverter isso e quebrar tal desigualdade, abrindo mais vagas nos grandes vestibulares e concursos públicos, como o Enem, que adota tal método de cotas, dando 50% de vagas reservadas por aqueles que com renda familiar brutal, igual ou inferior a um salário mínimo per capita, e outros 50% vão para aqueles que possuem renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Aqueles que são contra o projeto de lei possuem uma opinião que consiga refutar tal funcionamento dessas cotas no meio educacional e dos concursos públicos, apresente tal argumento. E, além disso, eu gostaria também de concordar com a deputada Beatriz e refutar o presidente Rafael Lima, do partido PDESA, que diz que as cotas não fazem a nossa sociedade racista. Isso é uma grande mentira. O Brasil está longe de ser uma democracia racial. Portanto, as cotas não criam racismo, ele já existe. Tais atos, como as cotas, funcionam como uma medida antirracista e ajudam a colocar tais questões em debate. É isso.
Agora gostaria de chamar a deputada Sofia Baladares para sustentar sua opinião individual. Quem vai falar antes de mim? Assim como respeitamos a vontade da deputada Barini de tirar dúvidas sobre o depoimento do deputado Henrico, agora dou a oportunidade do deputado Rafael Lima contestar a opinião da deputada Yoshino. Eu acho que as cotas, elas só funcionam se elas tiverem uma base forte. E sem essa base forte, isso não mostra nenhuma eficiência das cotas e só traz falhas. Então, isso só prova que as cotas são totalmente dependentes de um ensino básico. A deputada Yumi Yoshino gostaria de responder ao comentário do Rafael? Não? Agora sim eu gostaria de chamar... Se decidam, por favor, senão eu vou ter que seguir. Respondendo isso, o investimento na educação não anula as cotas, já que, uma vez que a gente investe na educação, ainda existe essa desigualdade na educação, que é uma grande. Isso está nítido em todo o lugar que a gente pode ver. A gente pode ver também aqui quantos alunos negros estão presentes aqui comparado a alunos brancos, e estamos em uma escola privada, imagine uma pública. Além de que você pode dizer que as cotas não são uma base fixa ou forte, que não funcionam. Mas por que se no Enem até hoje, desde 2012, elas estão aqui com 50% dessas cotas presentes dentro dele e tem funcionamento? Pessoas que têm ensino médio completo em escolas públicas entram no Enem com essas cotas e têm essa oportunidade. Então, sim, elas funcionam. E se a gente conseguir aplicá-las como uma lei, é provável que, tipo, se 50% a gente conseguir fazer isso por lei, é provável que daqui 10 anos não precisa existir mais essa tal desigualdade. Então, sim, as cotas são funcionais, então não tem base no seu argumento. Bom, agora sim gostaria de chamar a deputada Sofia Baladares, do Partido Republicano Progressista, a vir ao púlpito defender sua opinião individual. Bom, eu gostaria de repetir uma frase que foi dita pela presidente Bárbara Kemi. Se a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, então as cotas, por diferenciarem cores e raças, são inconstitucionais. Desculpa, mas isso não é verdade, uma vez que a igualdade citada na Constituição é, na verdade, um alvo a ser atingido e deve ser promovida pelo governo, uma vez que vivemos uma sociedade tão desigual historicamente.
E as cotas são um caminho para isso. Portanto, elas são sim constitucionais e necessárias para a nossa educação. Bom, gostaria agora de dar o meu próprio depoimento individual sobre o tema. Bom, o ponto que o deputado Rafael Lima quis trazer para nós não é que as cotas raciais sejam 100% inefetivas. Nós concordamos que existam problemas. O racismo existe, e isso a gente nunca negou, como foi imposto por alguns argumentos contra o deputado Henrico. Na verdade, ele quis enfocar que o problema principal não será resolvido se a gente trouxer essa solução a partir de cerca de 18 anos depois da formação de uma pessoa. Ela já vai ter tido muito desgaste, muita perda antes na vida dela, para que essa política consiga renovar. Em geral, a gente não estaria recuperando o que foi perdido há séculos e séculos atrás, desde os primórdios dessa nação. Mas sim, a gente estaria recuperando o que foi perdido nas infâncias dessas crianças que já não deveriam mais sofrer com aquele problema. E eu concordo com vocês que elas não deveriam. Mas se a gente ficar trazendo essas máscaras de Flandres do passado, impedindo a gente de desenvolver o que existe hoje, o que vai acontecer se a gente não desenvolver a base desse ensino? No final das contas, a gente tem que desenvolver a educação de base. Concordo que as cotas raciais seriam necessárias, mas a educação de base seria muito mais efetiva por, no geral, não só a partir do ensino superior, melhorar o conhecimento e a educação das pessoas. Afinal, não seria possível, a partir de uma base ruim, como é a educação de algumas pessoas que não têm esse acesso, para ter esse ensino superior. A educação é um sistema de etapas, como uma pirâmide. A pirâmide não será bem estruturada se a base, que é o que deve ser melhorado, consiga ser bem estruturada. Senhor deputado, eu concordo que a base da pirâmide deve ter investimento, que a educação primária deve sim ser investida. Mas o projeto de cotas não anula projetos que investem na educação. A gente não precisa escolher entre apostar nas cotas ou apostar na educação primária. Fora que tem muito mais escolas no Brasil de educação primária. Então, é muito mais difícil conseguir implantar do que universidades federais, que a gente tem um número muito mais exato, muito mais preciso e um controle muito maior. É muito mais fácil implantar as cotas. Eu concordo que é muito importante a gente tratar da base da pirâmide, da educação primária. Mas, infelizmente, no momento, é muito complicado conseguir ter um controle sobre tudo isso. Passa para a Sofia Valadares, que ela tinha levantado a mão antes. Eu queria falar simplesmente completa o que a delegada Pietra disse e gostaria de adicionar que, sim, exato, a base da pirâmide precisa ser bem estruturada, mas uma coisa não anula a outra. Além disso, nós temos muitos dados de que pessoas com a base da pirâmide problemática, digamos assim, consigam, graças às cotas raciais, tornarem muito, como posso dizer, bem-sucedidas na vida, entendeu? Então, uma coisa não pode anular a outra. Acredito fortemente que todos os partidos que são a favor das cotas também querem uma melhora no ensino básico. Ok. Eu acredito também que todos acreditamos aqui que é sim necessário uma reforma na educação básica. Porém, as cotas funcionam quando ainda há essa disparidade na educação básica. Quando não existir mais a disparidade na educação, não serão mais necessárias cotas. Por isso, as cotas são, sim, temporárias. Enquanto ainda existir a disparidade na educação básica, há necessidade de existir as cotas.
Então, completando o que a deputada Beatriz disse, sim, há um problema na educação básica do país. Mas esse problema, ele atualmente é notável que tem uma disparidade entre essas pessoas, entre pessoas que tiveram uma base no ensino privado e uma base no ensino público. Mas essa disparidade acontece agora. Investir na educação é uma coisa que vai ser refletida no futuro. Então, eu pergunto para você e para todos os partidos que votaram contra, que afirmaram que o problema está na educação, o que você propõe para o momento? Porque esse problema acontece agora, não é uma coisa que vai acontecer no futuro, que aconteceu, ela acontece agora. O que você propõe para agora? É isso. Completando também o que a deputada Gabriela disse, a educação básica irá melhorar com o tempo, com as próximas gerações. Agora, o tempo próximo, entendeu? Mas as próximas gerações, as crianças agora. Não, e os adolescentes, as pessoas que já passaram por uma educação básica com uma grande dificuldade, que é diferença, entendeu? O que iremos fazer com essas pessoas? Por isso a gente propõe as cotas para ter uma compensação, respeitar o mérito que eles merecem também. Porque eles merecem esse mérito, porque muitas vezes eles trabalham, eles estudam e eles não sabem como eles vão alimentar a família deles. Obrigada. Obrigado. Não? Bom, há uma declaração no Código de Lei do Brasil que impede que pessoas de menos de 1,50 m participem do Exército Brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Pode achar que não tem nenhum sentido. Mas eles tiveram de algum modo, e tem certeza absoluta de que essa característica irá realmente afetar o trabalho dele nessa questão? Bom, definitivamente uma pessoa com menos de 1,50 m, talvez 1,60 m ainda, conseguiria agir nas Forças Armadas. Mas se você discorda disso, desculpa, mas eu acho que realmente uma pessoa baixa consegue exercer essas atividades. Mas, como eu disse, é uma questão de qualidade desses serviços. Assim como essas jovens negros gostariam de estar presentes nessas situações, e eu acredito que eles mereçam, eu sei que, às vezes, o objetivo tem que ver a qualidade e como isso auxiliará no desenvolvimento do país em geral. Claro, pensando em cada um. Mas imagine uma pessoa uma pessoa que está entre nós, se fosse tentar ter um estudo em uma faculdade, um ensino superior em uma universidade federal. Vocês acham mesmo que uma pessoa com ensino público que não teve tanto acesso, como vocês mesmos disseram, a uma educação suficiente para estar naquele lugar, conseguiria exercer do mesmo modo que uma pessoa com toda a capacidade conseguiria? Aliás, você acha que se uma pessoa aqui entrasse numa universidade de ensino superior, conseguiria? E vocês acham mesmo que essas pessoas aqui não tiveram, mesmo que menos, muito mais foco no estudo? Eu acredito sim que poderiam acontecer em conjunto as melhoras na educação básica e as cotas raciais. Mas se a gente pontuar que as cotas raciais vão manter a mesma qualidade no estudo, na formação de pessoas no ensino superior, nas universidades federais, além de trazer metade das pessoas inclusas, como dito na proposta de lei, 50%, dentro dessas questões, vocês acham mesmo que 50% das pessoas que não tem 50% dos estudantes de universidades federais que conseguissem, não por um mesmo nível, mas sim por um favorecimento devido a questões históricas, claro, mas vocês acham mesmo que a qualidade de ensino e o resultado dos ensinos superiores nessas universidades federais seria o mesmo para o nosso país, que o mesmo se trouxessem 50% com essas deficiências, que não, eu sei que não foram escolhas, mas não é o único caso que acontece, como eu disse, no caso das Forças Armadas, e eu gostaria de falar que a questão não é simplesmente pensar claro, é importante pensar naquelas pessoas, mas pensar no bem-estar da sociedade inteira para como isso vai ser afetado. Se 50% das universidades federais tivessem essa falha,
Vocês acham mesmo que os serviços seriam exatamente os mesmos? Bom, eu só estou vendo aqui o tempo, 17h11, daqui a alguns minutos eu preciso encerrar. Primeira pessoa que levantou a mão, Liz. Senhor presidente, primeiro eu queria saber se você acabou de comparar o racismo que mata pessoas todos os dias com homens com menos de 1,60 m não poderem entrar nas Forças Armadas. A questão não é exatamente o ponto, as características, como eu disse o exemplo. Eu também não vou comparar um estudo de matemática ou uma faculdade de letras com uma atividade na aeronáutica. Não, essa não é a questão. A questão é como o Código de Lei pensa em deixar suficiente de um modo meritocrático e respeitando o ponto de que como isso afetará na qualidade dos serviços, como, por exemplo, é feito nesse caso. A questão não é o serviço, mas sim o que isso representa para a visão do nosso Código de Lei. E segundo, vocês dizem que as cotas, vocês estão falando das cotas como se fosse uma coisa tipo, todos os PPIs que forem fazer o vestibular vão passar pelas cotas. Mas não tem uma nota mínima. Eles só têm uma pequena vantagem, porque eles sofrem todos os dias para irem para a escola, às vezes não têm esse acesso, e lutaram para estar ali. Não é tão fácil assim passar nas cotas. Tem uma taxa. Eu também não sei se eu entendi muito bem o discurso do senhor presidente, porque ao comparar um homem de 1,60 para tentar entrar no Exército Brasileiro, você disse também que ele não poderia completar com tanta qualidade quanto homens maiores que ele. E você comparou isso com as cotas, ou seja, você quer dizer que pessoas pretas, pardas e negras não conseguiriam completar a faculdade com tanta qualidade quanto pessoas brancas. E outra vez que você também disse que os estudos, que tecnicamente seria mais fácil passar com as cotas, ou seja, as pessoas não precisariam estudar, só que na real não, as pessoas estudam, só que elas estudam com o quê? Trabalhando, cuidando dos seus irmãos mais novos, dos seus pais, cuidando de tudo, ou seja, eles não conseguem realmente passar o dia todo trabalhando, porque isso eu considero, eu acredito que o meu partido e nossas alianças consideram que passar o dia todo estudando é sim um privilégio que poucos possuem. A gente possui esse privilégio, provavelmente nossos filhos poderiam possuir. Só que a gente também a gente entende que pessoas não conseguem esse privilégio. Então a gente tenta dar esse privilégio a mais pessoas por meio de cotas que os seus filhos futuros, e assim como também a educação básica que temos que melhorar para diminuir as diferenças, entendeu? Após alguns argumentos, eu percebi que houve um desentendimento na lei. Eu acho que muitas pessoas não entenderam que os cotistas não simplesmente entrarão na faculdade por serem negros. Tem a nota. Não é assim. Eles não vão entrar, eu sou negra, entrei. Eles vão ter que passar por um vestibular, vão ter que ter uma nota boa. A cota, ela só facilita um pouco quando você pensa que eles têm muito mais dificuldade para estudar, pois não têm acesso a um ensino bom e têm que fazer várias outras coisas, não só estudar. Mas não é como se eles entrassem direto. Eles têm que fazer vestibular, assim como qualquer outra pessoa. Eu só gostaria de reforçar minha pergunta que eu fiz, que era o que você propõe para agora. Realmente, a gente reconhece que talvez esse sistema de cotas possua algumas falhas sobre meritocracia, o que eu não concordo. Mas você apresentou argumentos sobre esse assunto. Mas o principal que eu gostaria de entender, para ver melhor o que você acredita, é o que você propõe para agora. Realmente, é inegável a disparidade entre essas pessoas. O que você propõe? Primeiramente, respondendo, antes de falar... primeiramente, antes do depoimento, acho que vai ser a última coisa para falar, já passou muito do tempo. Mas ajudaram muito gostaria de responder a deputada Beatriz, na questão que ela disse que, de algum modo, eu estou comparando as pessoas pretas, pardas, indígenas ou com menos condições financeiras, falando que elas são incapazes, de modo algum. Realmente, de modo algum, eu faria isso. Sei que todas têm a mesma capacidade, mas sei que essa capacidade vem se compondo por parte das bases de educação, seja do ambiente, da sociedade, da comunidade em que ela vive, seja por parte da escola e de investimento que o governo tem nela.
Como a deputada Camille disse, nós somos o governo. Então a gente tem que pensar em todos, não só nos menos desfavorecidos. Claro, temos que ter um foco para manter a igualdade. O artigo 5º da Constituição, como citado no depoimento, se não me engano, da presidente, deputada Bárbara Kemi Coelho, cita igualdade, não equidade. E vocês estão propondo um projeto de lei de equidade. Esse sentido, vocês estão, entre aspas, facilitando um pouco, entendo por quê, não nego, para essas pessoas, e não estão deixando, como visto na nossa Constituição, igual. Não é igualdade, isso é equidade. Sei que às vezes pode ser, de algum modo, necessário termos o foco, mas a interferência exata do governo tem que buscar um bem maior, um bem de todos. E sei que o todo tem que ver as pequenas partes, mas se a gente for parar para pensar, como a senhora perguntou, deputada Gabriela, no que faremos hoje, se a gente for lá e fizer as duas coisas, às vezes as pessoas podem até ter mais dificuldade, como a senhora mesmo falou, elas têm que fazer outras coisas, podem não desenvolver tanto bem, e vou usar até um argumento usado pela deputada Alice Barini, onde ela diz que quase 72%, numa pesquisa de 2018, 62? 71,8, quase 72, não? 72,8, quase 73% dos jovens entre 14 e 18 anos, não a partir de 18 anos, entre 14 e 18 anos. 14 e 24, entre 14 e 24 deixam a escola. Então, a deficiência começa a partir de agora, onde a gente está hoje. E claro, deveriam ter pessoas que deveriam estar juntos conosco, mas não estão por causa da história. A partir dessa posição que a gente está hoje, a gente tem que começar a enxergar. E não só daqui. Vocês acham mesmo que se vocês como vocês dizem, pessoas que chegaram recentemente num estudo mais forte como o Anglo, se estudasse numa escola pública, sem condições de dar total investimento ao estudo, pensando mais nas questões do trabalho de cuidar da família, como dito mesmo, não ter muito tempo, o tempo suficiente para estudar, chegariam e exerceriam do mesmo modo, sendo que eu sei que pessoas aqui que estudavam em outras escolas boas tiveram dificuldade de se adequar a estudo. Imagina uma pessoa que teve estudo em escola pública, tirando notas claro, altas, porque ela teve um bom desempenho nas escolas públicas, mas chegasse no FESP, uma universidade federal atingida pela política de cotas, será que ela realmente conseguiria exercer do mesmo modo que uma pessoa com todo o preparo necessário, dentro do parâmetro geral de comparação? Ela não conseguiria exercer, desculpa, é ignorância falar que ela conseguiria, porque tem essa questão das etapas. Eu acabei de receber a informação de que vai ser necessário a gente prosseguir. Esse foi o último depoimento escrito. Então, agora eu dou início às votações. Primeiramente, eu gostaria... Rápido, por favor. Eu gostaria de requerir, pelo menos de 5 a 7 minutos a mais de debate, sendo que 3 deputadas do mesmo partido não conseguiram falar. Mais uma que gostaria de contra-refutar. Bom, enfim, tem muita gente querendo falar. Eu sei que a gente tem o tempo máximo, mas de verdade eu acho que isso é necessário. Olha, após a votação, acho que seria legal, porque vai ter a imprensa e vocês poderiam expor e debater. Afinal, o objetivo aqui hoje nosso... Pode. Gente, então vamos fazer um acordo aqui. Eu acho que é totalmente razoável. O que nós temos que fazer ainda? Nós temos que fazer a votação... Machuquei você? Não? Nós temos que fazer a votação e depois ter uma coletiva de imprensa, tá? Não vai dar tempo de fazer essa coletiva de imprensa, a gente precisa terminar até 17h40. Sugestão, se vocês puderem fazer a coletiva amanhã, vocês conseguem, Lorena? Você acha? Fê? Você acha que dá? Só que aí vocês têm que trazer a roupa de novo e tal, né? Não dá para ser com o uniforme da escola. A hora que vocês quiserem, né? Enfim. Dá... É uma meia hora, pode ser do final do período, né? Tá?
E aí, então, assim, vocês teriam mais 5 minutinhos no máximo para conduzir esse debate. E aí, João, toca a votação. A votação vai ser por mão levantada, tá? Gente, eu só queria destacar uma coisa, porque às vezes as pessoas erram na votação por uma coisa besta. Quando o João for votar, sim, é a favor do projeto de lei, ou seja, a favor das cotas. Não é contra o projeto de lei, tá? Então, só para que ninguém se confunda, porque a gente vai fazer meio de a toque de caixa. Cristiano, a gente vai ter mais 5 minutos de debate? Isso, e depois a votação, tá, Lu? Eu acho que seria bom. Cris, eu gostaria de falar. A Maria pode falar? Um segundo, eu acho que seria bom. Até agora, nesse debate, a gente só deu ouvidos às pessoas que estão aqui presentes. Acho legal a gente dar ouvido um pouco aos que estão por meio da outra unidade. Por favor. Boa tarde, pessoal. É justo. Tá. Nesse momento são 17h21, então 17h26, 5 minutos eu conduzo, independente do que vai acontecendo. Tá bom. Por favor. Boa tarde, pessoas. Eu gostaria de contra-argumentar com um argumento que eu escutei recentemente. Eu escutei que entre 14 anos e 24, as pessoas começam a largar a faculdade e escola. Sim, isso é um fato. Por quê? Os negros, eles têm uma dificuldade maior de encontrar trabalhos, porque sempre em entrevistas de emprego e outros lugares, eles escolhem o branco. O branco é o mais privilegiado, e isso é um fato. Assim, com a desigualdade aparente na nossa sociedade, é normal isso acontecer. E o que a gente está querendo com as cotas é que, com os estudos nas faculdades, com as pessoas que se esforçam para conseguir chegar nessas cotas e entrar nas faculdades, elas consigam um bom emprego. Por quê? Tendo as cotas, vão ajudar a elas entrarem. Mas não vai adiantar se a pessoa não estudar, porque você tem que chegar numa nota específica para entrar nas cotas. Quem tá? Eu poderia completar o que a Maria disse, que ela começou falando dos empregos, que normalmente eles escolhem o branco, e aquelas pessoas que abandonaram o ensino médio e a faculdade, eles têm que sair do ensino médio e da faculdade para ajudar os pais que sofreram racismo e por diversos outros motivos que não conseguiram um emprego. Nem de mão de obra, nem em algum outro emprego mais privilegiado que consiga, sim, ajudar na renda de casa. Então, essas pessoas, elas não saem porque elas são, não dão valor às cotas ou algo do tipo. O que é o contrário. Lemos várias entrevistas, como a da Globo, que fala, entrevista a um aluno chamado Pedro, que fala que quando recebem as cotas, eles se sentem no dever de cumprir aquilo até o final. Então, se aquelas pessoas saem das cotas, não é por escolha. É porque eles precisam daquele dinheiro para sobreviver e colocar comida na mesa. Outra coisa que eu gostaria de falar, né? Que a gente gostaria de falar. Vem aqui, Mary. Vamos lá. Ai, pera, gente, tô nervosa. Calma. Você dá uma meta agora, vai. Tem mais 2 minutos. Mais 2 minutos? Alexandre. Pronto? Posso responder? Pode. Posso falar? Bom. Pode falar. Bom, eu gostaria de responder uma questão feita pelo João, quando ele dizia se a gente achava que implementar as cotas junto com as pessoas que já estudavam na universidade por direito, digamos assim, acabaria acarretando na falta de qualidade daquelas pessoas que entraram pelas cotas. Gostaria de dizer que meu partido acha que não. As pessoas que entraram pelas cotas entraram pelo próprio mérito, entendeu? E uma vez que entram lá, independente da estrutura que elas enfrentaram fora da escola, elas estão usufruindo do mesmo ensino. E por isso, elas vão se formar com a mesma qualidade. É isso que eu gostaria de falar. Obrigado. E complementando o que a Sofia Bom, E só complementando o que a Sofia quis dizer, sim, realmente. E eu também acho que para a pessoa sofrer uma dificuldade ou não ter esse ensino que você diz ser desigual, eu acho que isso não vai significar que essa pessoa que sofreu essa dificuldade tem
que carregar outras coisas e precisam dessas cotas, façam elas serem menos do que outras pessoas que entraram por direito. Então, eu acho que sim, essas pessoas vão conseguir igualar essas pessoas que entraram por direito, porque elas não fazem elas menos do que os outros que entraram, por causa dos méritos. Antes da deputada Duda falar, eu preciso responder para que todos tenham consciência da minha posição. Bom, estão perguntando, não tenho que responder. Respeito pro debate. Respeito ao debate. Rapidinho. Então, para finalizar, eu gostaria de responder em questão a que a deputada Luísa Baggio falou, na questão de que eles não tiveram vontade. A proposta do meu partido é de que todas as pessoas que passarem do ensino superior para a vida profissional tenham tido toda a base de qualidade para que, no futuro, esses estudantes que largaram as escolas não precisaram, como ela mesma falou, sair das suas prioridades para ter que cuidar dos que não foram favorecidos no passado. Hoje a gente quer favorecer as pessoas para que porque os outros não tenham necessidade de recompensar isso. Bom, agora já deu o horário, eu gostaria de finalizar. Pronto, agora vamos iniciar a votação. Bom, já passamos, já demos. Licença, por Você favor. diz. Eu queria dar o exemplo para refutar o senhor deputado do meu primo, Paulo Henrique. Ele entrou na faculdade dele, na Unicamp, pelas cotas de baixa renda. Ele conseguiu acompanhar o curso dele de Ciências de Esporte muito bem. E agora ele está formado e ele trabalha. É só isso que eu queria dizer. Obrigada. Bom, agora acabou mesmo, tá certo. Bom, nesse momento iniciaremos a votação. A votação será dividida por partidos para facilitar. Primeiramente, vamos com o Partido Força Popular, que está totalmente na Granja Viana, para que possamos liberar eles anteriormente. Bom, gostaria, por favor, os deputados da Força Popular viessem ao púlpito do local onde estão para poderem declarar seu voto. Oi, o Partido Força Popular está perguntando se cada um tem que vir aqui apresentar seu voto ou se eu posso declarar o voto que já decidimos aqui. Pode repetir, por favor? Pode repetir, por favor, a pergunta? A gente gostaria de saber se cada um tem que vir apresentar seu voto ou se eu posso falar o voto de todo mundo que a gente já decidiu. Eu acho que é legal cada um demonstrar pessoalmente, individualmente, o próprio voto. Ok. Não precisa de falar nada, só passar em frente à câmera e falar o próprio nome e votar sim. Somente isso. Tá, a gente começa então? Tá. Eu, Luísa Baggio, voto a favor do projeto. Eu, deputado Alexandre, voto a favor do projeto. Eu, deputada Maria Coelho, voto a favor do projeto. Eu, deputada Clara Coelho, voto a favor do projeto também. Oi, eu sou a deputada Luísa Takakua e eu voto sim. É só isso. Oi, eu sou o deputado Diogo Kenzo e eu voto sim. Oi, eu sou a deputada Laura Bagatella e eu voto sim. Oi, eu sou o deputado Pedro Tabuchi e eu voto sim. Eu sou o deputado Luiz Gabriades e eu voto sim. Oi, eu sou o deputado Miguel e eu voto sim. Oi, eu sou a deputada Júlia e meu voto é sim.
eu sou a deputada Bela e eu voto sim. Agora eu gostaria de, por ordem de partido, conseguirmos contar os votos. Quem votar sim, levanta a mão. Quem votar não, levanta a mão quando eu falar. Primeiramente, vamos ao Partido Democrata Econômico Social Ambiental. Quem vota sim a lei? Quem vota não a lei? Quem vota não a lei? Falta um da Granja Viana. Falta um voto da Granja Viana. Contra? Rafaela? Levanta a mão, levanta a mão. Quem vota contra, levanta a mão. Posso? Dois votos. João! Bom, agora o Partido Social Democrata. João! Quem vota? Quem vota a favor? Vota a favor. Social Democrata. A favor do projeto de lei. 1, 2, 3, 4. Eu acho que ele não consegue. Não? 4 votos a favor. Falta um voto. Bom, agora do Partido Republicano Progressista, quantos votos a favor teremos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10 votos. 10 votos? Repetir. Ah, Maria Júlia, você deixou de ser do partido quando entrou no staff. Não, eu mandei. Bom, agora eu gostaria de adicionar voto. Adicionou mais 10 votos. 10 votos. Bom, agora eu gostaria de chamar as pessoas do Partido Democrata Brasileiro para votar. Quem vota a favor da política? Eu. Quem vota? Por favor, Leonardo, deputado Leonardo, comparece para dar seu voto. Eu, deputado Leonardo, voto sim. Vota. Sim! Teve erro técnico, a gente não ouviu. Ele disse que vota a favor do projeto. Obrigado. Agora eu chamo as pessoas do Partido Democrata Brasileiro para que votem em relação ao projeto. Quem é a favor do projeto de lei? Deputados do Partido Democrata Brasileiro. Quem é a favor, por favor, levante a mão. Contra? Contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. 1, 2. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor. 10, certo? E vamos lá. Não, é negócio do Franco fez. Agora, o voto do Partido Verde Brasileiro. Quem vota a favor? A favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Temos 12 votos a favor. 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 votos. Bom. 12 a favor. Bom. O quê? Bom, gostaria agora de perguntar ao Partido Republicano Conservador. Eu recebi a mensagem aqui do Lucas Tadeu, que estava presente. Ele falou que gostaria de votar contra o projeto. Adiciona um voto, por favor. E as pessoas que estão presentes aqui, eu gosto de levantar a mão. Gostaria que levantasse a mão quem é a favor do projeto.
Contra? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O quê? Nicolas? Você é a favor? A favor? Então, vai, um a favor, mais um a favor. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 votos. 11 votos é contra. Faltou alguém votar? Alguém faltou votar? Não. Foi? Hã? Certo? Hã? Sim. Sim, eu coloquei a favor aqui. O quê? Não, adicionou o voto de a favor dele. Não adicionou? Não adicionou? Então adicionei. Não, tá certo. De qualquer modo... Não, eu realmente achei que... Não, aí... De qualquer modo, a necessidade para aprovação do projeto de lei é de 60%. Ou seja, o projeto de lei foi aprovado. Muito obrigado a todos. Bom, gostaria assim, então, de encerrar a sessão. Muito obrigado a todos.